A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Matheny, the bald man in the video, was found dead in his cell. In this WGZ5 video, Joe Matheny shows police where he buried the bodies. The 62-year-old was serving 2 life sentences without parole for kidnapping, sexual assault, and 2 counts of murder. Imagine que você está fazendo uma viagem. Você está há tanto tempo na estrada que começa a bater uma fome. Felizmente, você percebe uma barraca de hambúrgueres distante na estrada. Ao se aproximar, um homem grande, alto, falante e bem educado vem te atender. Você faz o seu pedido e ele rapidamente prepara. Aparentemente é um sanduíche de carne de porco. Tudo estaria perfeito, tirando o fato de que você estaria comendo restos humanos. Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu trago um caso bem famoso, talvez muitos de vocês já até conheçam, outros já ouviram falar, mas não sabem a história completa. E eu só vim avisar no início do vídeo que esse caso tem alguns tópicos bem sensíveis e um pouco nojentos, então, avisados. Outra coisa, eu queria agradecer pelo vídeo anterior, acabou sendo o vídeo mais visto do canal no momento, e espero seguir com essa sequência positiva. Convido você a se inscrever no canal, e eu ficaria muito feliz com isso, e vamos lá. Joseph Matheny, nascido no dia 2 de março de 53, na cidade de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Filho de Audra Matheny e Jean Elliott Matheny. Porém, ele não teve tanta oportunidade de conhecer seu pai. O pai alcoólatra do pequeno Joseph faleceu em um acidente de carro quando o garoto tinha apenas 6 anos. E do outro lado, a mãe ficou sozinha para criar 6 filhos, ficando longos períodos fora de casa e trabalhando como garçonete ou motorista de caminhão de lanche. Segundo algumas fontes, muitas vezes ela não fazia a mínima questão de cuidar de seus filhos. Quando foi perguntado para ela sobre isso, ela afirmou que seus filhos tiveram uma boa infância, falou que nunca deixou eles passarem fome e muito menos faltou cuidados. Então é a palavra de um contra a palavra de outro. Mas, pra falar a verdade, a mãe teve bastante trabalho. Talvez não foi nem muita falta de atenção, mas sim que ela passou tanto tempo trabalhando para criar os filhos, que acabou ficando pouco tempo em casa. Por incrível que pareça, na escola, Joseph foi um aluno exemplar. Ele tirava notas excelentes e era muito educado. Tinha vários amigos e era extrovertido com todo mundo ao seu redor. Não foi a infância perfeita, mas tudo tava no controle. Tava. Em 1973, Joseph completou seus 19 anos e ingressou no exército dos Estados Unidos. Embora não tenha registros oficiais na época, há fortes indícios que foi nesse período que ele serviu o exército que ele acabou desenvolvendo um vício em heroína. Desde que ele se alistou, o contato com sua mãe foi praticamente zero. A Audrey afirmou que seu filho sempre teve relações distantes com a família, ao ponto de não avisar nem a própria mãe quando ele foi dispensado do exército. Avançando um pouco na história, chegamos em 1990. Mesmo com sua altura de 1,85 e um forte físico grande, o homem era conhecido como Pequeno Joe. Ele passava seus dias em bares e acampamentos improvisados e moradores de rua, e todo o dinheiro que ele ganhava enquanto trabalhava como motorista de empilhadeira na empresa de pallets da região era usado para comprar bebidas ou drogas. Era bem perceptível que ele não tinha uma vida saudável nesse ponto, e a única coisa boa que ele tinha era o seu filho. E por mais conturbada que tivesse sua vida, seus colegas sempre descreviam como um homem bem educado e extrovertido, pelo menos até 94. É um final de mais um dia cansativo de trabalho. Após horas trabalhando, Joseph chega em casa. Porém, ele se depara com uma das piores situações que ele podia presenciar. Sua esposa tinha levado todos os seus bens valiosos e tinha partido. Em relação à esposa, Joseph não ligava tanto, visto que a mulher também era viciada em crack e não era a melhor pessoa para ter ao lado. O que realmente machucou Joseph foi ele ter perdido o bem mais valioso da vida dele, seu filho. Ter levado seu filho foi o gatilho para que o homem, que já não era o mais mentalmente estável, surtasse de vez. Ele começou a procurar e caçar sua ex-esposa em pontos de prostituição e acampamentos. Durante sua busca, ele cruzou o caminho de Kate Magazine, uma prostituta de 39 anos que ele procurou para obter algumas informações sobre sua ex-esposa. Porém, as informações que a mulher passou eram relevantes e ela se recusou a falar mais. Joseph já não era mais o mesmo. Perder seu filho foi demais para ele. Por mais que existissem inúmeras outras formas de sair daquela situação, a mente do homem só conseguiu pensar em uma coisa. Não, eu já tô ficando puto já, mano. Joseph estrangulou a mulher. Ele acabou sendo pego pela polícia, mas que rapidamente arquivou o caso, visto que o crime aconteceu em uma região com muitos usuários de drogas, e o problema era a última coisa que a polícia queria no momento. Ainda buscando vingança, Matheny vai em um acampamento de moradores de rua para tentar achar qualquer informação útil sobre sua ex-esposa. Porém, ele encontra 2 pessoas lá, Randall Brewer e Randy Piker, que se negaram a dar as informações que ele precisava. Do mesmo jeito que ele fez com sua primeira vítima, ele sente a necessidade de acabar com a vida daquelas pessoas, só que dessa vez com um machado. Pro azar de Joseph, a polícia localizou os corpos e rapidamente chegou nele, o prendendo preventivamente por 18 meses. Como eu faço direito, esse termo fica bem comum, mas contextualizando, prisão preventiva é quando o acusado é preso antes do julgamento, é uma prisão temporária até o fim do processo.
Normalmente é aplicada quando existem fortes indícios que a pessoa realmente cometeu um crime grave. O pequeno Joe ficou preso por 1 ano e meio. Porém, para a sorte do nosso amigo, bem no dia do incidente, aconteceu uma disputa de grupos rivais e mais pessoas acabaram morrendo no local. Então a polícia concluiu que as mortes foram causadas por um grupo rival, não pelo Joseph. Ou seja, ele foi inocentado. Depois de, entre muitas aspas, ele ser inocentado, o homem conseguiu um emprego novamente na mesma empresa de pallets, mas dessa vez como segurança do local, morando em um trailer e tendo acesso a todas as chaves de lá. Lembrando, a empresa se localizava em um lugar bem isolado, o que para ele era o lugar perfeito, e ele voltou rápido à ativa. Joseph atraiu 2 garotas de programa para o seu trailer, e de maneira brutal, ambas foram mortas e cortadas em pedaços. O que sobrou das vítimas, ele enterrou em 7 buracos diferentes atrás da empresa, e com o resto da carne, ele resolveu abrir seu próprio negócio, por puro entretenimento. Metheny abriu e começou a gerenciar nos fins de semana uma barraca de sanduíches suínos na estrada. Segundo ele, o gosto da carne humana era bem semelhante ao da carne de porco. Não me pergunte como é que ele descobriu isso. Segundo ele, juntando as 2 carnes era praticamente impossível sentir a diferença. Porém, uma hora o estoque de carne iria acabar, e ele teria que repor. Todas as suas vítimas anteriores foram mortas porque não deram informações relevantes sobre sua ex-esposa. Mas agora, ele esqueceu totalmente da sua vingança. Ele continua matando por prazer. Ele gosta de fazer aquilo. Um tempo depois, Joseph conheceu Kimberly Lynn Spice em um bar. Ele atraiu a garota para o seu trailer e... ele já não tinha mais razão nenhuma para fazer aquilo. Se é que essa razão um dia existiu. Sem piedade nenhuma, ele acaba com a garota. Em dezembro do mesmo ano, foi a vez de Rita Kemper. Ela foi atraída por Joseph no trailer, mas se negou a ter relações com ele. E por 1 minuto de descuido, ela conseguiu fugir. Parecia tudo perfeito até ele conseguir alcançar a garota. Ela levou no trailer novamente e a espancou enquanto falava a seguinte frase: "Eu vou matar você e enterrá-la na floresta junto com as outras garotas." Como Metheny já estava fora de si, em mais um momento de descuido, a garota conseguiu pular pela janela do trailer e fugir. Dessa vez em definitivo, porque pela sorte dela, na hora que ela pulou a janela, um morador passava com uma caminhonete e socorreu imediatamente a mulher que não parava de gritar. Eles fugiram de lá e pararam num posto de gasolina, onde a Rita conseguiu chamar a polícia e relatar tudo o que aconteceu. Joseph Metheny estava encurralado. Dessa vez não tinha pra onde fugir. Não tinha briga de gangue para confundir as mortes, não tinha policiais corruptos para abafar o caso, não tinha saída. No dia 15 de dezembro, bem no meu aniversário, olha que legal, Joseph, já desesperado, pediu ajuda de um amigo para enterrar o corpo de Kimberly, a primeira garota que ele matou para repor os estoques de carne. Por sorte, seus amigos não eram tão doentes igual ele. Ele negou o pedido e foi diretamente para a polícia relatar o caso. E Metheny sabia, já era. Era questão de tempo para a polícia bater em sua porta. Mas mesmo assim, ele não correu. Ele arrumou as suas roupas com calma e saiu tranquilamente de casa. Assim que ele abriu o portão, ele se deu de cara com uma viatura. O policial saiu com uma arma apontada e era o fim do vendedor de sanduíches. Já preso, Joseph sentia que não tinha mais nada a perder, ao ponto de confessar todos os seus assassinatos. Todos. Não só isso, mas como ele também levou os delegados até o local onde ele tinha enterrado todos os corpos. Bom, pelo menos o resto dos corpos ele não fritou. Algumas vítimas estavam tão desfiguradas que só foi possível identificá-las por registro dentário, que foi o caso da Kate. No total, ele confessou ter matado 10 pessoas. Seu advogado, tentando defender, disse que ele se arrependeu dos crimes e que fez isso porque as drogas tinham mudado e blá blá blá, o que é bem difícil acreditar. Em 1997, ele finalmente foi julgado. Joseph Metheny, condenado a 50 anos por sequestro e agressão sexual. A promotoria pediu a pena de morte. Na audiência, ele alegou ter gostado de fazer aquilo, o que contraria o próprio advogado. Durante seu interrogatório, em momento algum ele mostrou arrependimento pelo que fez. Muito pelo contrário, o único arrependimento que ele tinha, segundo ele mesmo, é de não ter conseguido matar sua mulher que fugiu com seu filho. E olha, eu acho que a única coisa boa que saiu dessa história foi justamente o filho ter saído de perto dele. Eu nem imagino como é que teria sido a infância do garoto se ele tivesse com um pai desses presente. A promotoria pediu a pena de morte para o Joseph, porém o juízo condenou ele apenas à prisão perpétua. E ele não gostou. As palavras "sinto muito" nunca saíram da minha boca, pois eu estaria mentindo. Eu tô mais do que disposto a desistir da minha vida pelo que eu fiz, para que Deus me julgue e me mande pro inferno para toda a eternidade. Ele disse isso no próprio julgamento, e acabou gerando uma discussão de 2 horas antes da sentença oficial, aonde foi mantida a prisão perpétua. E pra falar a verdade, depois das alegações, me parece que ele sofreria muito mais continuando vivo do que se ele fosse condenado à morte. Em 5 de agosto de 2017, Joseph Metheny, com 64 anos, foi encontrado morto em sua cela. Porém, antes de morrer, ele deixou um recado em suas últimas palavras para a mídia.
Da próxima vez que você estiver andando pela estrada e ver uma barraca de sanduíches a céu aberto que você nunca ouviu falar antes, certifique-se de lembrar dessa história antes de morder o sanduíche. Às vezes, você nunca vai saber quem você pode estar comendo. Nossa! Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se puder curtir o vídeo, eu ficaria muito grato. Caso você conheça algum caso criminal interessante, comenta aqui embaixo que eu vou estar dando uma olhada e fazendo um vídeo sobre. Enfim, muito obrigado e tchau, tchau.